Olá, sétimo ano. Olha, voltei. O fundo é parecido, o conteúdo também, mas a gente está continuando falando da composição do ar e aí a gente vai falar um pouquinho mais profundo sobre o efeito estufa e o aquecimento global na aula dessa semana, entre 25 e 29 de outubro. Então, na aula passada, a gente falou da composição do ar, falou também, né, dos efeitos da pandemia, que o site da NASA percebeu que houve uma diminuição de poluentes no ar atmosférico nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, e esse gráfico aí pode mostrar para a gente. O gráfico próximo, a próxima gráfico que a gente tem aí na apostila é um gráfico em pizza que vai falar da composição do ar, tá? Mas aí a gente colocou no quadro, na aula, essa seguinte informação aí, que aí a gente vai pensar sobre a matemática da quantidade de gases que formam a atmosfera, tá? E para que esses gases servem? Então, então eu coloquei lá no quadro, né, a primeira resposta que em 2020 diminuiu a circulação de veículos, né? E, portanto, eles auxiliaram na diminuição de poluentes na atmosfera. E nós colocamos também, ó, a atmosfera tem 100%, é formada por 100% de gases, é o todo. E desses gases, 21% é formado pelo gás oxigênio e 78% pelo gás nitrogênio. 78 mais 21 é igual a 99, ou seja, 1% da atmosfera é formado por CO2, por hidrogênio e por outros gases. Aí nós temos esse gráfico em forma de pizza que traz essa informação para a gente, tá? 78% de nitrogênio, 21% gás nitrogênio e 1% gás carbônico e outros gases e hidrogênio, ok? E aí, a gente acrescenta uma informação importante que é a seguinte: existem dois tipos de gases que são poluentes, que são o CO2 e o CH4, tá? Então, o CH4 é o metano, estava naquela imagem anterior. O CH4 é o metano e o metano é liberado pelos gases, ou seja, pelos gases liberados que os bois fazem, né? Então, o metano é bem mais poluente do que o CH2, perdão, do que o CO3, o CH4, que é o gás metano, é bem mais poluente e ele é liberado pelo pum dos bois, né? Então, quando a gente tem uma produção muito grande, né? O Brasil é um exportador de carne bovina, enfim. Uma produção muito grande no rebanho bovino, além do rebanho bovino precisar de grandes áreas, compactar o solo, existem locais onde a floresta é destruída para colocar o boi pastando, para atender a demanda do mercado, né, econômica. Então destrói a floresta para botar o boi. Além disso, a gente tem o rebanho bovino liberando muitos gases de efeito estufa e isso a indústria ela não fala, né? Existe um pacto comercial para não divulgar o impacto da produção de carne para a população em geral. Então, uma medida também, se a gente diminuir o consumo de carne bovina, a gente também está contribuindo positivamente para a diminuição dos poluentes na atmosfera.
Uma importante representação que a gente fez, que eu quis colocar para vocês aí, foi esse gráfico, pegar esse gráfico de pizza, que a gente fez aqui, ó, o gráfico de pizza, que a apostila nos traz, e transformar essa informação em uma informação matemática. Isso é muito importante para o ensino de ciências e também para o ensino de matemática. E também para o ensino de linguagem, né? Porque você está aprendendo a se comunicar de uma outra forma, de uma forma gráfica, para fazer representações. E aí eu fiz o gráfico, gostaria que vocês também acompanhassem, ó. Essa aqui, ó, a gente tem a porcentagem, então eu coloquei 20, 40, 60, 80 e 100. E aí os alunos foram fazendo junto comigo, olha, gás carbônico, outros gases e hidrogênio ocupam que percentual? 1%. Então, esse 1%, ele entra onde? Ele entra com uma linhazinha aqui. Como o oxigênio, ele é 21%, então, ó, o oxigênio, a gente chegou, ele passa a linha aqui, ó, tá vendo que eu botei na tracejada no 20, e o oxigênio passou aqui a linha do 20 um pouquinho, ele tá acima do 20 e a gente pintou aí esse gráfico. 21% representando então o oxigênio. E a gente tem o nitrogênio. O nitrogênio ele é importantíssimo porque ele entra na composição do corpo dos seres vivos, né? Das células dos seres vivos. Só que a gente não tem como aproveitar, embora tenha 78% do gás nitrogênio, perdão, gente, acho que eu falei errado agora, há uns segundos atrás. Embora tenha uma porcentagem enorme do nitrogênio aí no ar atmosférico, a gente não tem a capacidade de colocar ele no nosso corpo. Quem é que tem? As plantas, né? Então, os vegetais fixam o nitrogênio e o nitrogênio entra na composição do nosso corpo através dos alimentos. E isso é uma obra fantástica da natureza, tá? Então, todos os animais dependem das plantas, até porque nós não conseguimos, né? Nós, animais, não conseguimos fixar o nitrogênio na forma atmosférica, que ele está em grande quantidade, somente quando a gente se alimenta de um vegetal ou de um animal que se alimentou antes de um vegetal, tá? O de vegetais, certo? Então, para representar os 78% do nitrogênio, a gente eleva o nosso gráfico até bem pertinho do 80 e faz aí a pintura. Esse é um gráfico de barra que nós fizemos, né? Baseado nas informações do gráfico em forma de pizza que estava na nossa apostila. Aqui a gente tem um desenho do processo de fotossíntese, também da proteção do solo, que eu já expliquei na aula anterior. Você volta lá se você não lembra. É super importante. Eu gostaria também de ver no seu caderno esses gráficos, essas imagens, que você copiasse no seu caderno. Aí a gente vai falar um pouquinho do efeito estufa natural, tá? A Terra, o planeta Terra, tem em sua atmosfera uma camadinha maravilhosa, ótima, abençoada de CO2, tá? Essa camada de CO2, ela faz com que os raios do Sol eles penetrem, né? E ela funciona como um lençolzinho, aquele lençolzinho que a gente pega para não sentir frio durante a madrugada, tá? Todo mundo sabe que a madrugada é mais fria, tá?
E se a gente não tivesse essa camadinha de CO2, que é a camada de efeito estufa natural, nós teríamos dias quentes e noites extremamente frias, mais de menos 18 graus Celsius. E aí seria uma friagem que a gente não consegue nem imaginar. E a variedade de seres vivos não existiria na proporção, na quantidade, na forma que a gente conhece no planeta Terra. Então, essa camadinha de CO2 é muito, muito importante e ela recebe o nome de efeito estufa natural, tá? O CO2 na atmosfera é essencial à vida, você não pode esquecer isso. Então, a gente tem, né, na atmosfera os raios solares penetrando e aqui eles ficam na superfície, fazendo um pouco, né, refletindo ali. Uma parte deles, em condições naturais, vai voltar para o universo, mas uma parte que fica retida aqui é essencial para aquecer, para fazer o aquecimento do planeta. Ou seja, a gente não tem noites congelantes graças a esse efeito estufa natural maravilhoso, tá? Mas com a Revolução Industrial, com a produção de muitos automóveis, as fábricas, a liberação de gases poluentes foi liberando CO2, as queimadas. Então, quando a gente queima, né, as árvores, vou queimar aqui, vou botar o fogo, porque não estava dando para ver direito. Então, quando a gente tem essas árvores queimadas, essa floresta queimada, a gente tem mais CO2 na atmosfera. E essa quantidade enorme de CO2 que a gente tem colocado na atmosfera tem feito daquele lençolzinho maravilhoso, que é a nossa camada de efeito estufa natural, se transformar em um super cobertor muito, muito grosso. Ou seja, tá aqui, ó, o Sol, então o nosso cobertor bem grosso, tá fazendo com que os raios solares não possam o quê? Se dissipar. Então a gente não tem mais tanta dissipação dos raios solares, ou seja, aqui, ó, entre a atmosfera e a superfície, a gente tem mais, meu Deus, ficou horrível. Mais calor. E se você tem mais calor, você está transformando esse efeito estufa, que é maravilhoso, essencial para que a vida não congelasse no planeta Terra, em aquecimento global, que provoca uma série de consequências, está fazendo com que os mares, as calotas polares derretam, aumentando o nível dos mares, causando uma série de prejuízos para a população humana. Aí a gente vai falar, né, para você ler essa questão também dos gases que formam a atmosfera. Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente já falou da fotossíntese, né? Já fez a explicação desse slide, inclusive. E tem as questões aí que também você vai lendo o texto, participando da explicação, saber responder bem tranquilamente. E aqui a gente traz de novo essa explicação para aquecimento global, que é o tema maior dessa nossa aula, né? Gases como o dióxido de carbono, CO2, e o gás metano, CH4, né? Lembra que o metano é aquele do pum dos bois, né? São responsáveis pelo efeito estufa, pois impedem a saída de raios infravermelhos na atmosfera terrestre,
retendo o calor e permitindo o aquecimento da superfície da Terra. Esse fenômeno é natural e fundamental para a manutenção da vida no planeta. Entenderam, gente? Ó, vou até passar aqui uma linha falando, ó, esse é fundamental para a manutenção da vida no planeta. Caso contrário, a Terra seria muito fria para os seres vivos. O aquecimento global é o aumento da temperatura média da Terra. Isso acontece porque várias atividades humanas, como andar de carro, queimar florestas para produzir alimentos ou colocar uma indústria para funcionar, emitem gases de efeito estufa, que estão sendo liberados em grandes quantidades no ar, provocando um aumento do efeito estufa, tá? Então, a gente tem agora, ó, parte dos raios solares que refletiam aqui e saíam, estão agora cada vez mais concentrando, aquecendo a superfície do planeta Terra. Medidas como plantar árvores, diminuir o consumo de carne bovina e a produção também, são medidas essenciais, né? Preservação das florestas, plantios de árvores e plantas, mesmo nas cidades. Se for árvore, melhor. Se puder ser no solo, melhor. Se você tiver condição de tirar aquele cimentado que você já colocou no seu quintal e fazer dali um local para jardim, para plantio, permite a infiltração da água no solo, permite o reabastecimento do lençol freático, permite a manutenção das florestas urbanas através da água, né? Diminui as enchentes. Então, são todas medidas que a gente pode tomar. Mas se você não pode tirar o cimentado do quintal ou do local onde você mora, você pode contribuir para a limpeza e harmonização do ar e também para a sua alimentação saudável, fazendo uma horta em pequeno espaço, né? Plantando folhagens, plantando salsa, cebolinha, alface, couve, contribuindo para a sua alimentação, contribuindo para o bem-estar da família, contribuindo para a cooperação mútua quando a gente estiver em família cuidando dessas plantinhas e também ajudando na limpeza do ar atmosférico, tirando, né, na presença luminosa, tirando o CO2 da atmosfera e colocando oxigênio. Um abraço e até a próxima aula.